Bom dia a todos. Com satisfação que a gente está aqui para ministrar essa escola dominical, desse horário, uma classe única. O microfone estava um pouco alto, estão me confundindo com o Danilo, que é bom, não é? Danilo é bem mais jovem do que eu. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é um estudo bastante breve, não é? Parafraseando um determinado pastor, conciso, né, lacônico, curto, mas é de muita importância, porque esses tempos eu fui questionado aqui na igreja, como presbítero, por uma pessoa que frequenta a nossa igreja, não é membro, mas frequenta eventualmente. E ela me perguntou o seguinte: puxa vida, vocês são igual à igreja católica? Porque vocês ficam rezando na igreja. Eu falei, não, nós não rezamos, nós oramos. Tentei explicar e tal, e vi essa dificuldade. Então, eu penso que talvez mais alguém tenha essa dificuldade também. Então, eu quero trazer um estudo bastante claro sobre a questão da oração. E o que Jesus nos ensinou sobre a oração para a igreja. Acho que eu aproveitar essa oportunidade de uma classe conjunta para a gente poder abordar esse assunto. Se não fica muito restrito numa classe só, e assim nós podemos abranger para mais pessoas que possam ter também essa dúvida. Eu fui abordado sobre duas questões, hoje eu quero trabalhar uma delas. A segunda questão eu aproveito mais para frente, quando nós tivermos uma outra oportunidade de abordar um outro assunto. Mas são assuntos importantes para nós. Então peço aos irmãos para abrir as nossas Bíblias, eu acho que todo mundo trouxe Bíblia, né? Isso, que bom. Vamos abrir as Bíblias. A minha preocupação um pouco é que essas mensagens aí da Bíblia que a gente coloca na TV, não é? Às vezes as pessoas estão perdendo o hábito de trazer a Bíblia para a igreja. E o dia que esse sistema falhar, eu quero ver como é que vocês vão fazer para ler a Bíblia aqui na igreja, né? Então é bom trazer a Bíblia, tá certo? Mesmo que seja projetado, mas tragam a Bíblia para a igreja. Né? A Bíblia é para ser carregada, não é para ter vergonha de trazer a Bíblia, por favor, tá certo? É uma honra você poder ter a oportunidade de ter uma Bíblia. Tantos povos brigam, lutam por causa de uma Bíblia, e nós temos Bíblia sobrando por aí, não é? Então vamos trazê-la, certo? Não é para ficar guardado lá na estante. Mas vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, e vamos ler dos versos 5 a 15. Evangelho segundo o evangelista Mateus, dos versos, no capítulo 6, dos versos 5 a 15. E diz assim este evangelho: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos vossos as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará de vossas ofensas.
Pai, nós lemos a Tua palavra, porque essa é uma palavra dita por Ti mesmo, Senhor Deus, e clamamos, ó Pai, que penetre em nossos corações e que nos conduza, Senhor Deus, para a nossa edificação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vemos que muitas orações, e às vezes as orações mais fervorosas que nós conhecemos nas Escrituras, não é? Elas são breves, não são grandes orações. Não é? Temos algum exemplo, por exemplo, na oração de Moisés, quando lá em Êxodo 32, 31 a 32, são apenas 2 versículos, quando Moisés diz assim: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, senão, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Uma oração pequena, curta, mas de grande significado, de grande importância na vida do povo de Deus, porque Deus atendeu essa oração curta, breve, concisa, tá certo? Muito rápida, mas com muita sinceridade, com muito ímpeto e coragem do próprio Moisés. Então, por exemplo, também nós podemos ver Salomão, quando lá em 1 Reis, ele diz assim: de grande benevolência usastes para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhes esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu não passo de uma criança, e não sei como conduzir-me. O teu servo está no meio do povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? É o Salomão se colocando também numa oração breve, curta, com grande importância, com sinceridade, transmitindo o quê? O seu problema, transmitindo a sua necessidade para aquele momento diante do Senhor Deus. E foi atendido. Atendido com o quê? Com muita sabedoria, para poder discernir perfeitamente entre o bem e o mal e poder julgar o povo. Ah, se todos fossem assim, se todos os líderes fossem assim, se todos os nossos governantes fossem assim, ah, se os nossos juízes julgassem dessa forma, não é? Com imparcialidade, com sabedoria, com discernimento dado pelo Senhor Deus. Mas é uma oração simples. E aqui, Jesus também, ao falar aos seus discípulos, ensinando-os como orar, Jesus aqui demonstra muita clareza que as Escrituras, de modo geral, né, em parte alguma, condenam orações públicas, né, ou mesmo uma oração individual que é feita em um local público. Mas Jesus está condenando aqui com muita clareza a não sermos como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Então, o que Jesus condena é aquela oração ostentosa, com vistas, com a intenção de ser visto, de se mostrar, para ser honrado pelas suas circunstâncias. Então, Jesus condena o quê? Condena a exibição, o uso da oração como meio de ostentação. O que conta, na verdade, para Deus, é a disposição do coração, humildade diante de Deus. Orar em privativo, como Jesus fala aqui, também não significa que eu tenho que ter uma sala especial para mim orar. Mas ele está dizendo, vão para um local discreto, onde você possa derramar seu coração diante de Deus. A ênfase não é lugar da oração, mas a atitude da oração, no momento de orar. Não é? Pensamento aqui não é colocar diante de Deus de uma forma de se mostrar humilde, mas ser sincero na sua humildade.
A ideia sempre é ser humilde diante de Deus, isoladamente, com reverência, com calma, para que o mundo fique do lado de fora e você possa ficar sozinho diante de Deus. Então são duas situações. Uma é a oração em público, quando Deus coloca, tá certo, que você possa fazer, mas não gaste verborragia com isso. Seja uma oração sincera. E quando você está sozinho com os seus problemas, derrame o seu coração. Eu gosto de um termo que a Marilena sempre usa, é desfolhar, tá certo, o baralho diante de Deus. É mostrar as cartas, mostrar aquilo que você está sentindo diante de Deus com toda a sinceridade. E para isso, você precisa estar isolado, precisa estar sozinho, não é? Você estar sem as influências e os atrapalhos, os sons do mundo que nos atrapalham. Por isso, tão importante, por exemplo, a oração no deserto. Porque no deserto você não tem nada. Lá você está sozinho, é só você e Deus. Não há nada que te atrapalhe, não há uma luz que possa atrapalhar. E isso é muito importante. Essa oração, então, fazer num local que você possa ter essa dependência exclusiva de Deus, sem nada que possa atrapalhá-lo, não é? Agora, não adianta fazer isso e depois sair trombeteando mundo afora. Porque eu oro 3 horas por dia em tal horário, porque eu faço, porque eu fiz e deixo de acontecer. Se fizer isso, tua oração não teve valor nenhum, zero. Você está querendo se mostrar diante dos homens. O que você faz com Deus, diante de Deus, é entre você e Deus. Esse é o sentido da oração, não é? Então, isso também é tão condenável, não é? Tão condenável quanto aquela oração do fariseu. Porque eu sou assim, porque eu sou abençoado, porque eu não peco, porque eu faço no jejum, porque eu faço tantas orações, porque eu faço não sei o quê. E, no entanto, o publicano que estava lá, humilde, foi honrado e o fariseu foi desonrado. Porque não tem sentido uma oração dessa. Isso é envaidecer-se, querer mostrar o seu orgulho. Isso não pode ser feito diante de Deus. Deus não aceita isso. E oração também não significa verborragia, tá certo? Palavras requintadas, lindas, grandes orações, grandes oratórias. Não é nem oração, é oratória. As pessoas fazem grandes oratórias. E oração com humildade para Deus, sinceridade, zero. Zero. Também não tem sentido isso. Jesus também aqui nos orienta a não repetir, não fazer orações repetitivas, como se a aceitação da oração dependesse de um mínimo de palavras ou de um número de repetições, ou repetir aquela oração muitas vezes. Às vezes uma palavra é suficiente. Uma palavra sincera diante de Deus é mais que suficiente de uma oração. Não é o tempo de oração, mas sim a sinceridade de coração. Falar aquilo que você de fato está sentindo diante de Deus, não é? E não usar de vãs repetições, como ele diz aqui, como os gentios o fazem. Orar, todo mundo ora. Todo mundo quer orar para Deus, e repete, repete, repete. Vira mantra, isso não tem significado. Se você perguntar a oração que eles são feitas e qual o significado da oração repetida, eles nem sabem o significado, está decorado aquilo apenas. É só um repetir, 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 sem sentido. Não é? Nós conhecemos isso. Nós sabemos que muitas religiões fazem isso. Não é? Jesus também nos orienta, tá certo? Que quando nós nos aproximarmos do Pai, tá certo? Não podemos nos aproximar diante de Deus com a ideia de que Deus é um desinformado, é um ignorante das nossas necessidades, ou que esqueceu a sua palavra, que temos que explicar para Deus detalhadamente a nossa situação para que Ele possa entender, ou citar a palavra de Deus para lembrar Deus da sua própria palavra, como se Deus tivesse esquecido o que Ele deixou escrito para nós. Eu não tenho que ficar repetindo a Bíblia para Deus. Ele sabe. Se preocupe que Deus conhece muito bem a palavra dele. E não vai esquecer.
Deus tem uma grande vantagem, Ele não sofre de demência e não é nem Alzheimer, Ele sabe tudo e lembra tudo, tudo. Esse é o nosso Deus, não é? Então, é interessante porque o comentarista William Hendrickson, ele diz uma frase muito importante: uma oração sincera não é entremeada de verbosidade. Tá certo? Então, porque quando se fica buscando, rebuscando uma grande oração, você deixa de ser sincero. Não é isso? Você não é mais espontâneo. Use de espontaneidade. Tá certo? Então, alguns podem até objetar sobre isso. E dizer, poxa vida, mas se Deus conhece tudo, lembra tudo, sabe tudo, conhece meu íntimo, conhece minha vida, sabe da minha necessidade, por que eu tenho que orar? Então, para que orar? Porque oração, meus irmãos, é a nossa declaração de dependência do Pai. A oração é a dependência, é a maneira correta de nós recorrermos ao Pai. O Pai conhece as nossas necessidades. Como um pai sabe da necessidade do seu filho. O pai terreno. O pai que é pai sabe que o filho precisa. Ele sabe. Mas gosta que o filho se refira a ele para que ele possa reconhecer aquela dependência. O nosso Pai Celestial também é dessa forma. Não é? E depois tem uma coisa aqui que vejam bem. Jesus, então, ao fazer essa análise, tá certo? Das necessidades, porque ele diz aqui no verso 8, não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades, antes que Ele o peçais. Então, antes de pedir, Deus já sabe, mas eu tenho que verbalizar isso diante de Deus, para que Ele, está vendo? Você depende de mim, então eu estou reconhecendo a minha dependência, isso que Deus quer. Então, o abençoado pela oração, a grande bênção da oração é essa. Eu mesmo me colocar diante de Deus, me colocando e reconhecendo a minha dependência do próprio Deus. E Jesus, então, diz assim, portanto, vós orareis assim. 2 pontos. Não é isso que está na palavra de Deus? Ora, é interessante. Vós orareis, isso é imperativo. É imperativo. Vós orareis assim, tá certo? Então porque Deus quer para orar assim, eu tenho que repetir essa oração. E vou rezar essa oração. E rezo. Repito. E pego lá meu colar de oração e vou olhando e repito. Que sentido tem isso? Não é isso que Deus está falando aqui. Não é isso que Deus está ensinando aqui. Não é isso, tá certo? Porque o próprio Jesus está proibindo essa prática. Jesus está proibindo. E orando, não useis de vãs repetições. Não é para ficar repetindo. Tá certo? Então, precisa entender o verso anterior. Não esse verso. Certo? Então, eu vou na palavra lá, porque é um imperativo, ele está dizendo, como modelo de oração, vocês vão orar assim, como modelo. Essa oração do Pai Nosso, que ele põe aqui, a oração dominical, ou a oração do Senhor, como quisermos chamá-la, ela é um modelo para que nós sigamos de como proceder nas nossas orações. Não é assim? Então, esse modelo é o modelo perfeito, é o modelo perfeito de uma oração. E tem alguns componentes básicos aqui nessa oração que nós temos que usar como modelo para que todas as nossas orações sejam feitas de tal maneira, qualquer que seja ela, curta, longa, qual a necessidade que nós temos. Então, ela nos ensina aqui como devemos dirigir as nossas orações a Deus. A oração do Pai Nosso não é uma fórmula mágica, que precisamos repetir palavra por palavra para que funcione, mas é um guia, é uma orientação. Sem dúvida, é uma oração breve, mas o significado, a didática dessa oração é imenso. É uma oração didática. Então, Jesus mostrou através dessa oração como nós devemos orar e quais os assuntos que devemos normalmente levar a Deus.
E essa oração é composta, ela se divide primeiro numa invocação, depois tem 3 pedidos relacionados a Deus, sua honra, seu reino e glória, e 3 pedidos relacionados às nossas necessidades humanas, temporais e espirituais. E termina com uma doxologia. É simples assim a oração, ela tem uma estrutura. E com isso Jesus ensinou-nos o quê? A buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois as outras coisas. Isto é, nós oramos primeiro honrando a Deus e a sua justiça, e depois as nossas necessidades. Tá certo? Então nós podemos usar esses temas da oração que o Senhor nos ensina aqui, para fazer as nossas próprias orações. Vejamos então, analisado aqui mais com detalhes agora, esta oração e as explicações que demandam dela. E ela inicia assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso, primeira coisa, é uma invocação. Pai nosso que estás no céu. Está invocando aqui. Então, Jesus primeiro aqui, ele está ensinando-nos o quê? A chamar Deus de Pai. Ele poderia ter usado aqui Senhor, meu Deus, meu Rei, qualquer outro título, mas ele preferiu aqui que chamássemos ele de Pai. Porque Deus é o Pai. Deus é o Pai criador e sustentador de todas as coisas. Ele é eternamente Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E é Pai também de todos os seres criados. Mas o tratamento de filho, para que ele possa ser chamado Pai, é apenas para os filhos de Deus. Aqueles que foram adotados por Deus como seus filhos. Aqueles adotados, os eleitos, os remidos. João, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são? Os que creem no seu nome. O Pai Celestial nos acolhe como filhos, amados, e desejam aqui ter um relacionamento de intimidade. Ele deseja esse relacionamento de intimidade. Por isso ele permite, quando Jesus está lá, Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba. Esse Abba é uma expressão hebraica da criança. Que só a criança, só o filho pequeno tem essa condição de chamar o pai de Abba. A palavra hebraica é Av. Av, com V. Av. Av. Tentem falar Av sem dente. Ela é língua dental. O V, não é isso? Av. Ab. Quando não tem, ab. Certo? Então é essa expressão da criança que não tem dentes ainda, se expressando ao pai. É só a expressão filhinho, papaizinho, meu pai. Essa intimidade do pequeno para com o pai. Então, quando ele diz aqui o pai, é muito interessante que Jesus diz: usem esse termo, porque vocês são filhos de Deus. E é muito importante também que ele diz nosso. Pai nosso. Não é pai meu. É nosso. Isso significa o quê? Que essa oração, a oração sempre envolve todos os filhos de Deus. Todos nós estamos envolvidos na oração. É a dimensão comunitária desta oração. O significado comunitário. E em Cristo nós somos todos filhos de Deus, por meio de quem? Pela redenção em Cristo. Então o nosso Pai do céu nos vê como irmãos de Cristo. E por isso que nós temos que viver assim e orar uns pelos outros como família. Por isso a importância da oração pelas famílias da igreja. A expressão Pai Nosso é um reconhecimento público de paternidade de Deus como Pai de todos os crentes. Então nós não temos um Deus particular nosso, mas Ele é o nosso Pai.
E todos gozamos desse privilégio, compartilhado na grande família de Deus. Portanto, chama de pai apenas o Filho. E essa oração é um modelo para os crentes no Senhor Jesus. E tão somente os crentes no Senhor Jesus. Pois a parte de Cristo, ninguém pode ir ao Pai. Não é nem ir, é pode vir ao Pai, na verdade. Jesus diz isso: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Jesus está claro aqui, ele está dizendo ninguém. Se ele diz ninguém, é ninguém. Não tem exceção. É todos. Ninguém vem ao Pai. Então não adianta pessoas do mundo dizer, Deus é Pai. É Pai, mas não é teu Pai. Está certo? Não é teu Pai. Está certo? Pode chamar de Pai, mas não é teu Pai. A intimidade de filho são só os crentes em Jesus Cristo. Só os remidos por Deus. Então essa oração tem significado apenas para os remidos. E é interessante também que ele diz, nessa invocação, Pai nosso que estás no céu. Então, essas palavras não limitam apenas a presença de Deus no céu. Elas expressam como se fosse um local, mas expressam a infinita grandeza de Deus, a toda a glória infinita de Deus, acima do universo visível. Deus tem sua presença, então, na terra, nos nossos corações e em todo o universo. Não é? Lá em Deuteronômio, capítulo 4, 39, encontramos isso. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Nenhum Deus, não há nenhum Deus do universo visível, desses politeísmo ou panteísmo ou qualquer outra coisa, pode ser comparado ao Pai Celestial. Ninguém, porque Ele habita nos céus dos céus, céu invisível acima do universo. Ele está fora do universo criado. Ele é supremo, está exaltado na sua morada celestial. O Pai é distinto, é superior a nós, é de todos os pais da terra e a todos os falsos deuses e ídolos desse mundo. Ele é Deus, e é isso que nós temos que entender. Esse é o nosso Pai, esse é o Deus. Hoje a ciência e a astronomia conseguem colocar uma visão diferente do universo. E hoje nós sabemos dos bilhões de galáxias. E cada galáxia tem N planetas e astros, não é? E estrelas aos bilhões. E nós temos uma visão, então, da imensidão do universo. E Deus está acima disso. Deus, o nosso Pai, está acima de tudo isso. Então não há dificuldade. É muito grande. O nosso Deus é muito poderoso. E tem que ser entendido dessa forma, quando nós dizemos isso, que está nos céus. Né? E veja bem lá em Eclesiastes, diz assim, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Sejam poucas as tuas palavras. Eu não posso ficar tratando Deus como se fosse um colega meu, como se fosse um companheiro. Deus não é meu companheiro. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é meu Pai. E como Pai, eu tenho que respeitá-lo. Por isso, Deus coloca no seu mandamento tão importante o respeito aos pais. Honrar pai e mãe. E Deus está ensinando ao povo com isso, que Ele quer ser honrado também. É por isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos e crianças a nos honrar.
a honrar pai e mãe. Porque eles, aprendendo a honrar pai e mãe terreno, eles vão aprender a honrar o Pai que está nos céus. Esse é o sentido. Então, Jesus aqui realça esse dado importante acerca de pai, porque podemos então, para que a nossa compreensão é um pouco distorcida, possamos entender então que Deus de fato é infinito, absoluto. Ele é incomparável, não há comparação para Deus. Por isso, essa expressão, né, Pai nosso que estás nos céus. Nós temos intimidade com esse Deus, mas ao mesmo tempo temos que reconhecer quem é esse Deus. Não é? Não é aquele lá, o de cima, como se trata, o de cima, ou não sei o quê. Isso é um descaso, isso é um pecado gravíssimo, imperdoável para Deus. As pessoas serão cobradas duramente disso, desse tratamento fugaz, tratamento irreverente com Deus. Não é? Cobranças que nós fazemos, vemos cobranças. Existe aí uma doutrina, né, do acuamento de Deus. Acuamento de Deus é colocar a Deus na parede, colocar Deus no canto. O Senhor prometeu, o Senhor tem que fazer. O Senhor não sei o quê, o Senhor fez. De onde? Eu decreto, eu determino. Quem somos nós para determinar para Deus? Quem nós somos nós para decretar alguma coisa? Os decretos são imutáveis, são de Deus, não são nossos. Esse é o entendimento que nós temos que ter como cristãos. Sabe quem é Deus? De fato, quem é Deus? Então, por nós pertencermos a Deus e reconhecer essa importância, nós temos que nos aproximar dele sempre com reverência, humildade e devoção. Sempre. Por isso, as orações, as petições, quando nós fazemos as nossas petições, elas sempre vêm com súplica. Súplica. A palavra hebraica tem uma partícula, toda oração, quando está no Velho Testamento, tem uma partícula que chama partícula de súplica. Partícula na. É a partícula de súplica. Isto é sempre em atitude de súplica. Porque eu tenho que me colocar nessa posição. Quem sou eu para ditar para Deus alguma coisa? Ou exigir de Deus? Mas, de fato, eu tenho que fazer uma oração de súplica. E outra coisa que essa oração nos ensina, porque pertencemos a Deus e temos essa proximidade com Deus através do mérito de Jesus Cristo, devemos reconhecer então que Ele está nos céus e que nós estamos aqui na terra, portanto nós somos peregrinos. E nosso lar não é aqui. Nosso lar verdadeiro é com Ele no céu. Então isso que está nos ensinando, essa simples, veja quanto ensino tem essa pequena frase que Jesus nos diz aqui. Pai nosso que estais nos céus. E ele continua. Santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus é o primeiro pedido aqui. Fizemos a invocação, agora temos o primeiro pedido. Santificado seja o teu nome. Santificar, tá certo? Tem um significado muito importante. Nos tempos bíblicos, o nome não era considerado uma palavra para distinguir uma pessoa. Esse é o Pedro, aquele é o Manuel. Não é? Era considerado uma expressão própria para designar a natureza da pessoa, ou a posição que a pessoa tinha. Ela determinava isso, o nome determinava isso. Vocês podem ver que todos os nomes têm um grande significado no Antigo Testamento. Tanto que quando alguém mudava de posição ou sofria alguma mudança importante, trocava o nome. Era um outro nome, era chamado por um outro nome. Não era assim? Não é isso? Então, santificar o nome e o nome de Deus, agora, ele nomina o quê? O nome de Deus é o próprio Deus. Por isso, o nome de Deus, a palavra,
nós traduzimos por eu sou, porque o tetragrama do nome de Deus é que nós conhecemos, que podemos tentar aproximadamente emitir o som de Yahvé, talvez alguma coisa assim, mas nós não sabemos de fato qual é o som, nós não sabemos, o som se perdeu na história, né? Pelo zelo do hebreu, pelo zelo hebraico, de não citar o nome de Deus, pela reverência. Eles tinham tanta reverência com o nome de Deus, que ao escrever, ao fazer as cópias das Escrituras, tinha um ritual próprio do escriba. Ele fazia lá, citando, copiando. Quando ele chegava para escrever o nome de Deus, ele parava, se purificava, tomava um banho, trocava de roupa, pegava uma pena nunca usada e escrevia o nome de Deus. E seguia o versículo. Chegou na frente de novo o nome de Deus, para tudo, mesmo ritual, porque eles tinham esse medo, eles tinham esse zelo com o nome de Deus, porque era a representação do nome de Deus, que só Moisés conheceu de fato. Não é isso? Quando ele se revelou. Moisés disse, quem que eu digo? O eu sou te mandou. O Yahvé é o tetragrama de Yahvé, na verdade, é o resumo do verbo ser. O verbo ser, vem do verbo ser em hebraico. Então, ele é aquele que é, o eterno, aquele que sempre foi, que será, que esse é o significado do tetragrama do nome Yahvé. Não é Jeová, por favor. Jeová não existe. Não existe. Ponto. Então, santificar o nome de Deus, quando ele diz aqui, significa ter reverência, honrá-lo, glorificar, exaltar o nome de Deus. O Pai Celestial deve ser santificado pelos seus filhos. E isso significa que devemos, então, glorificar a Deus, o nome de Deus, em tudo que nós fazemos, pensamos, nas nossas atitudes, relacionamentos. Então, quando nós dizemos aqui, santificado seja o teu nome, nossas condutas têm que ser de tal maneira que possamos glorificar o nome de Deus. Santificar significa tornar santo, separado. E essa separação vem com veneração, né? Então, Deus não se compara a nenhum outro ser do universo. Ninguém deve receber adoração que é devida única e exclusivamente a Deus. Deus não divide honra e glória dele com ninguém. Então, Deus é santificado, é honrado, é glorificado, quando a sua perfeição é amada e reverenciada em nossas vidas, quando as suas obras são admiradas e reconhecidas através das nossas vidas. Pedro, sua primeira carta, diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Isto é santificar a Deus, tornando o Deus honrado, glorioso, tal como Ele é. O Salmo 34 também diz assim, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Salmo 34, verso 3. Engrandecei o Senhor comigo, e todos unidos a uma, lhe exaltemos o nome. Então é a nossa conduta, é a nossa maneira de ser, é a nossa maneira que nós temos que exemplificada para poder santificar o nome de Deus. Quando diz santificado seja o seu nome, nós estamos assumindo um compromisso sério nessa santificação. O nome do Pai não será santificado pelo mundo, a menos que o mundo reconheça a sua soberania real. Pense nisso. Por que Deus nos deixa e nos ensina a falar de... Jesus nos ensinou isso.
fale diretamente com Deus. Nós não precisamos de intermediários, porque nossas orações são feitas em nome de Jesus. E Deus ouve as nossas orações, mas nós devemos sempre orar, como nós já falamos, com devoção, com respeito, humildade, pedindo que Deus seja glorificado através de nossas próprias vidas e testemunho. Aí ele segue em frente. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Ora, o que significa isso? Significa que até que chegue a volta de Cristo, nós temos que ter essa súplica sempre. Porque embora o reino já esteja aqui, mas ainda não, ele não se concretizou plenamente. Não está no coração de muitos. Daí, se o reino não está no coração de muitos, o que nós temos que fazer? Evangelização, missões. Então, a chegada do reino de Deus tem a ver com o seu governo eterno sobre todas as coisas. Então, a oração pelo estabelecimento do reino de Cristo nos corações humanos não exclui a necessidade da pregação da palavra de Deus. Esse é um pedido que temos que fazer. Porque sem pregação, o reino de Deus não se expande. E vejam lá, Romanos 10,14, Paulo nos ensina isso. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele de quem nada ouviram? E como virão, se não há quem pregue? Deus é o Rei divino, e seu reino é espiritual, moral e real ao mesmo tempo. Então, suplicar pela vinda do reino é desejar a manifestação do reino de Deus em nossas vidas. Venha o teu reino, venha comandar a minha vida. Eu peço isso, comanda nossas vidas. Venha o teu reino sobre nós. Né? Então, o avanço do reino do Senhor ao longo do tempo se deu através dessa aceitação e do reconhecimento de Deus como Rei. Para nós querermos que o reino de Deus venha, eu tenho que entender que Ele é meu Rei, não é um reino? E no reino quem manda é Deus, é o Rei, ou não é isso? Então, venha o teu reino sobre nós. Então, Jesus Cristo inaugurou essa chegada do reino, mas ainda prossegue, e vai atingir a plenitude apenas no final dos tempos, no dia do Senhor. Então aí, quando Cristo voltar em honra e glória, o reino de Deus será estendido de forma completa para todos. Tá certo? O reino de Deus será para todos. Alguns viverão com Deus no reino dele e outros na prisão do reino de Deus, que também tem uma prisão. Ou não é isso? O inferno é a prisão de Deus. E ele é o dono do inferno também. Lá ele manda também. Ele é o rei lá também. Ou não é isso? Então, prossegue assim. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, esse pedido, essa terceira invocação relacionada a Deus e ao seu reino, tem a ver com a vontade dele. A vontade de Deus, a que se faz referência aqui, é certamente o quê? A vontade revelada de Deus, até onde nós sabemos, expressa na sua lei. Então, se por um lado, aqui na terra, ainda muitos rejeitam a Deus e a sua vontade, agora nós sabemos que no céu, os seres celestiais são totalmente comprometidos e totalmente submissos ao Criador. Não é? Então, aqui tem um contraste muito grande entre o céu, onde Deus é honrado e glorificado na perfeição pelos anjos e seres celestiais e pelos crentes, e o mundo, tá certo? Onde muitos tentam cumprir essa vontade, mas mesmo imperfeitamente, porque nós somos imperfeitos ainda. Então, esse deve ser o nosso desejo, hoje, cumprir retamente a vontade de Deus. E essa é uma obediência que envolve prontidão, dedicação e amor. Então, novamente, quando Cristo voltar em glória, a vontade de Deus será completa, feita por toda a terra,
da mesma maneira como é feita hoje nos céus. Então estamos dizendo a Deus que a sua vontade, a vontade de Deus é o mais importante. A vontade de Deus é que é preciosa para as nossas vidas, e não a nossa, né? Por isso, Paulo também nos ensina a nos regozijarmos na esperança, ser pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Porque nós queremos que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, da mesma maneira que ela é obedecida nos céus. Tá certo? Aí, começa uma série de outros 3 pedidos. Agora, nós falamos da questão com Deus. Agora, a questão nossa, nossas necessidades dentro da oração. Vejam bem como ele define, primeiro glorificou, fez toda essa questão com Deus. Agora, sim, nessa breve oração, nós vamos tratar dos nossos problemas, não é? Então, depois de pedir que Deus fosse glorificado, seu reino viesse, sua vontade seja feita, agora a nossa questão humana. E depende, né, nossa dependência que nós temos da misericórdia de Deus em nossas vidas. Né? Pedir por sustento, por conforto na vida presente. E essas petições estão relacionadas às necessidades humanas: pão, perdão e proteção. Certo? E cada palavra aqui revela uma lição importante. O pão nosso. Pode significar o quê? Pão natural. A nossa manutenção que nós precisamos. As nossas necessidades. Não é? Resume aquilo que nós temos necessidade para a nossa vida. Não só pão físico, mas pão espiritual também. Tá certo? Um pão honesto, que seja nosso. Um pão que foi ganho com o nosso suor. Que seja de fato nosso. Que não seja usurpado. Né? Mas também devemos lembrar que nem só de pão vive o homem. Então nós precisamos da presença de Deus espiritualmente também em nossas vidas. Né? Jesus mesmo diz que eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Então, nós temos que tratar isso. E é importante, deste dia, pão nosso de cada dia. De cada dia. Né? Então, nós não precisamos ficar ansiosos com o dia de amanhã. Não é certo? Nós somos, então, ensinados aqui que nós dependemos de Deus. A nossa dependência diária de Deus. Né? E só precisamos do que é necessário para hoje. Tanto que ele diz assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje. Não é? O de cada dia nos dá hoje. Então, precisamos do Pai Celestial sempre para ter o suficiente para a nossa vida. E humildemente pedimos que nos dê o pão e que nós estamos em dívida com Ele. Que Ele nos dá esse pão. Nossa vida, nosso sustento depende de Deus. Aqui, o ensino é pedir a Deus, solicitar o suprimento das nossas necessidades, mas sermos moderados nas nossos desejos e solicitações. Não apenas moderação, mas também confiar no Pai Celestial, que ama e cuida dos seus eleitos. Agora, pedir o pão diário ao Pai, e sabemos que Ele nos dá, não significa excluir o provisionamento futuro, a nossa previdência. Mas o ensino aqui é que devemos confiar no Pai, mas sem ansiedade pelo futuro. Previdência, providentes, mas sem ansiedade. Não andeis ansiosos em coisa alguma. Então, quando nós reconhecemos isso e oramos confiando a Deus, Ele nos dá o que precisamos, mesmo que pareça impossível. E veja que, novamente, aqui nós vemos o verbo sempre no plural. Nós estamos solicitando o pão diário, não só para nós, mas para toda a comunidade cristã. Depois, veja bem, ele continua assim, e perdoa as nossas dívidas. Aqui vai começar a complicar um pouco. O Criador dotou o homem de corpo e alma, certo?
Então, assim como nós pedimos a petição para a satisfação das necessidades do corpo, agora a oração avança para as necessidades da alma. E perdão é fundamental para as nossas vidas, a nível espiritual, emocional e relacional. Então, todo tipo de transgressão, ofensa, pecado ou vício, ofende a Deus. E certamente ofende o outro, o próximo, ofende as pessoas. Além disso, o castigo por essas ofensas sempre será sofrimento, quando nós tivermos que pagar essas dívidas, se nós tivéssemos que pagar essas dívidas perante a justiça divina. Por isso a dívida desse mal que nós cometemos contra Deus deve ser, contra o próximo, tem que ser reconhecida, confessada e abandonada. Então, a base do nosso perdão, nós já sabemos. A base do perdão foi a expiação de Cristo na cruz. Cristo substituiu o nosso pecado lá. Ele já pagou, já nos lavou, limpou. Nós não devemos mais nada. Certo? Contudo, essa purificação diária que nós temos que fazer aqui, precisa de aplicação nas nossas vidas. Perdoa, por que nós perdoamos? Já perdoou, não perdoou? Não estamos perdoando. Porque é como se fosse assim, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que tivéssemos um pai e ele deu uma grande herança, tá certo? Mas tem uma cláusula nessa herança, que você só pode gastar um pouquinho por dia, tá certo? Então você tem que pedir, você tem que ir lá sempre pedir, perdoa a minha dívida, porque nós pecamos aqui. Então, isso é importante para a nossa vida. Mas há uma condição aqui, quando ele diz, perdoa-nos, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, aqui o perdão das nossas falhas parece meio condicionado a isso. Eu só vou ser perdoado por Deus se eu perdoar o outro. Ou não é isso? Não é assim que nós entendemos? Não. Se fosse assim, o perdão seria por nossos méritos, não por mérito de Cristo. O mérito é de Cristo, não é nosso. Então, se eu fosse perdoado, se eu perdoei, agora eu vou ser perdoado, então o mérito seria meu, e não de Cristo. Então, a súplica, subentende, é diferente. Que o suplicante reconhece que não existe outro método pelo qual a sua dívida seja cancelada. Ou seja, é uma súplica pela graça e o mérito de Cristo. Pela misericórdia de Deus. O que é graça? Graça é receber aquilo que nós não merecemos. Eu não mereço, mas recebo. Misericórdia, né? É ser poupado de receber aquilo que eu mereço. Certo? Então, nós devemos perdoar. Sempre. Assim como nós já fomos perdoados. Por essa razão nós temos que perdoar. É isso que ele está dizendo. Vocês vão perdoar porque vocês já estão perdoados. Então perdoa as nossas dívidas, Senhor, mas eu agora vou perdoar porque eu tenho Cristo no coração. E Cristo me induz a perdoar. O Espírito Santo me induz a perdoar. Não é? Porque assim como nós devemos crer, assim também nós devemos perdoar. Porque Deus não faz algumas coisas em nosso lugar, não. Mas Ele implanta em nossos corações tanto o crer como o perdoar. Então, nós não podemos ser perdoados e não perdoar. Porque se de fato o Espírito Santo habita no coração do crente, ele já obtém a capacidade de perdoar. É Cristo que me dá essa capacidade. Não é? Então, aqueles que desejam encontrar misericórdia de Deus, temos que demonstrar essa misericórdia, para que, de fato, sejamos misericordiosos. É isso que Jesus ensina. Uma parte importante da oração é pedir e oferecer perdão. Nós temos que ser humildes e reconhecer que estamos errados, pedir perdão a Deus, mas devemos também perdoar quem pecou contra nós. É difícil,
Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Você só consegue perdoar porque Cristo te induz a perdoar. Não é? E perdoar é perdoar. Ah, eu perdoei, mas não esqueci o que ele fez. Então não perdoa. Não perdoa. Não, teu perdão não está muito bom. Precisa melhorar isso aí. Ok? Se nós entendemos que Deus nos perdoa quando nós não merecíamos ser perdoados, está certo? Nós devemos fazer o mesmo com aquelas pessoas que não merecem. Por isso, Deus deixa bem claro na sua palavra: a vingança pertence a Ele. Entreguem as coisas na mão de Deus. Perdoa e entregue na mão de Deus. E deixe que Deus aplique a justiça. Deus certamente vai aplicar. Ou vocês não acreditam nisso? Será que nosso Deus não tem essa capacidade? Será que Deus não tem essa capacidade? Misericórdia. Misericórdia de alguém quando se entrega nas mãos de Deus. A ira de Deus será manifestada muito pior do que você imagina. A mão de Deus é muito grande. Ele é o Criador. Pensa o tamanho da mão de Deus, quando a mão pesar sobre ele. Por isso Jesus diz: ore pelos vossos inimigos, porque a mão de Deus vai pesar muito forte sobre eles. Clame já por misericórdia, porque ele vai sofrer muito. Aí, continuando, eu vou tentar ser mais breve aqui um pouquinho. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é a última petição. Ele nos mostra que as provações e as tentações de vida podem ser vencidas. Com a ajuda do Pai Celestial, nós podemos ser preservados do pecado. Isso significa que Ele pode retirar a tentação quando ela é forte demais. Ou pode amenizar as forças da tentação. Ou pode aumentar a nossa capacidade de resistir à tentação. Então, esse pedido aqui nos ensina a considerar a nossa própria incapacidade de vencer a tentação. E mostra que, para isso, nós precisamos ser revestidos do alto, não é? Porque senão não vamos resistir aos dias maus, né? A resistência contra a tentação e a provação produz em nós um resultado muito grande de alegria e resiliência. Tiago nos ensina isso, quando ele diz: tenham grande alegria quando passarem por provações, porque isso produz perseverança. Então, isso é um exercício de aprimoramento da fé, da piedade, da virtude, para que os outros possam ser encorajados pela nossa perseverança nas próprias provações diante do pecado. Aqui a palavra mal, quando ele fala, tá certo? É no sentido maligno mesmo, equivalente ao diabo, ao Satanás, o mal do mundo, tá certo? Então nós corremos um grande risco, porque nós temos um acusador que nos tenta por mal o tempo inteiro. E já somado ao pecado da nossa própria natureza, a nossa inclinação carnal que nós temos, mais a ação do diabo, o diabo ainda manipula isso e engana, tá certo? De tal forma que nós possamos então incorrer no erro. Então essa referência nesta oração completa a ideia de livramento contra a tentação. Livra-nos de todos os tipos de males, inclusive do mal do tentador, que é o nosso inimigo. Correto? Então, essa petição indica o quê? Que nós estamos pedindo a Deus que não permita que nós, frágeis como somos e inclinados ao pecado, que nós entremos em situações que nos deixem à mercê da tentação e queda. Somente Deus sabe quão severas são as provações de fé que cada crente pode suportar. Só Deus sabe até onde nós podemos suportar. Por isso que lá, Paulo, em Efésios, vai nos ensinar isso. Em Efésios seus, versículos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades,
contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E a conclusão dessa oração, nós temos uma doxologia, que muitos manuscritos antigos não trazem essa doxologia, mas que ela é reconhecida por outros manuscritos, e foi reconhecida pela igreja primitiva, tá certo? Não é? Por isso, como ela tem essa dúvida, ela aparece muitas vezes entre parênteses ou entre colchetes nas nossas Bíblias. É um texto que pode não constar em todos os manuscritos mais antigos. Então, mas sabemos que na Didaquê, o Didaquê é um manual, é um catecismo, é o primeiro catecismo da história, feito pelos pais da igreja, né? Ou dizer assim, o ensino dos 12 apóstolos, é do primeiro século, e que contém essa doxologia. Ela é um pouco mais abreviada, mas ela está lá. Então, essa parte final manifesta, então, o entendimento que a glória e a honra de Deus tem que ser o objetivo final e principal da oração. Começa com uma invocação reconhecendo, termina com essa doxologia da glória de Deus, dizendo que teu é o reino. Nós já vimos isso lá na frente, repete aqui, né? Então mostra o quê? Que nós temos essa convicção clara de que Deus é soberano e tem o domínio total do universo, tem o controle de tudo, reina e governa sobre tudo. Diz também que teu é o poder. Então, ele é todo poderoso para realizar o que ele quiser, tá certo? E é todo poderoso para atender nos nossos pedidos e necessidades. Nós somos fracos, necessitados, mas para Deus não há impossível. E tua é a glória, quando ele diz, são ouvidas atendidas para quê? Para a honra e louvor da glória dele. É isso que entende esse final. E para sempre, ou seja, reconhecimento que é tudo pela eternidade inteira, antes, agora e depois dessa glória. Então o louvor e a gratidão ao Senhor serão celebrados, reconhecendo a eternidade do reino de Deus. Então, dessa forma, nós podemos aprender um pouco do que significa essa oração do Pai Nosso. Quanto ensino tem aqui dentro? Aqui está um pouco resumido ainda, encurtada por causa do tempo, mas tem muita coisa a ser analisada nessa palavra. Poucas palavras, mas com grande significado. Então, orar não é o falar muitas palavras, mas expressar exatamente o que nós devemos expressar com humildade e sinceridade de coração diante do nosso Pai, que nos ouve e sabe das nossas necessidades. Se Ele vai atender, é outra situação. Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele vai avaliar isso. E dizer, não, isso eu não vou te dar. Ou isso eu vou fazer. Ou isso eu não vou fazer. Tá certo? E Ele responde. Deus sempre responde. De 3 maneiras. Sim, não, espere. Espere o meu tempo. Certo? Amém? Que possamos sair daqui convictos desta oração. Amém, pastor?